Izuku olhou para o teto do quarto de Oshako. Sua mente estava de alguma forma em curto-circuito e revigorada ao mesmo tempo. Era como se seu cérebro tivesse passado por uma reinicialização enquanto ele estava deitado ali, apenas olhando e tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Primeiro ele fez uma descoberta horripilante sobre si mesmo. Então ele começou a correr pela escola freneticamente, tentando fugir de todos. Então ele fez algo que, na época, pareceu tão horrível para ele que ele quis vomitar. Agora ele não sabia o que pensar sobre sua situação e peculiaridade. Tudo que ele podia fazer era ficar ali deitado e olhar para cima enquanto sentia os corpos quentes pressionados contra ele. Por fim, ele piscou para afastar a névoa e olhou para a direita, e se deparou com o rosto adorável de Oshako, enquanto ela descansava com a cabeça em seu ombro, tendo desmaiado devido aos seus esforços terrivelmente bem-sucedidos para satisfazê-la. Ele a abraçou forte com o braço direito em volta do ombro dela e o corpo nu dela pressionado contra o dele. Um lençol fino se estendia descontroladamente sobre eles. Os seios e a barriga grávida dela pressionavam contra o lado dele, deixando sentir um chute ocasional. Ele então sentiu outro chute do outro lado e olhou para a esquerda para ver Jiro, no mesmo estado, com a perna dela sobre o corpo dele. O sorriso sereno e adorável dela era uma experiência nova para ele. Seu olhar então viajou para baixo, para ver a Tsumi de lado e agarrada à perna esquerda dele, ensanduichando-a entre seus seios grandes, enquanto outro lençol a cobria. Então seu olhar caiu para a frente e para o centro. Para a tenda que ele estava armando agora mesmo, depois de se satisfazer com as meninas tantas vezes. Oshako estava certo, se eu algum dia me satisfizesse completamente, eu os destruiria, Izuku pensou antes de deixar seu olhar retornar ao teto. Sua mente nadava enquanto ele tentava compreender a situação em que se encontrava. E apesar das circunstâncias e da culpa que sentia, ele não podia negar que a última hora tinha sido a melhor de sua vida até então, como não poderia ser. 3 lindas garotas, mães de seus filhos, passaram a última hora fazendo amor com ele, com todos os indícios de que queriam fazer isso de novo. Izuku fechou os olhos e respirou fundo, sentindo-se verdadeiramente feliz, apesar de tudo. Apesar de tudo e apesar de sua culpa, ele se sentia o homem mais sortudo do mundo naquele momento, e puxou suas garotas para mais perto de si como um avarento ganancioso, recusando-se a abrir mão de seus preciosos tesouros. Ele não podia mais negar. Essas garotas o queriam e ele as queria de volta. Isso deixou uma questão importante em sua mente, enquanto ele olhava para Jiro. O que somos um para o outro? Ele pensou, antes de voltar seu olhar para Oshako. Com ela isso nem era uma questão. Ele a amava e ela o amava. Ele estava confiante de que, no mínimo, o namorado e a namorada se candidatariam, e provavelmente até o noivo em breve. Mas e Jiro e Atsumi? Izuku olhou para os dois. Ele gostava deles e definitivamente os achava atraentes. E eles aparentemente gostavam dele e já tinham há muito tempo, mas Izuku tinha estado alheio o tempo todo. A única por quem ele realmente sabia que tinha sentimentos era Oshako. Mas as outras? Ele simplesmente não sabia ainda. Ele provavelmente poderia vir a amar Jiro em pouco tempo. Provavelmente depois de alguns encontros, mas Atsumi, talvez depois que ela se acalmasse e ele conseguisse ter uma boa conversa com ela e depois alguns encontros. Ele agora sabia que ela estava dando em cima dele há muito tempo, mas depois de como ela agiu mesmo depois que sua peculiaridade parou de afetá-la, ele precisava ter certeza de que ela não estava apenas usando para satisfazer seu fetiche de impregnação. Ele ficaria por perto e apoiaria ela e seus filhos, mas não estava prestes a ter um relacionamento unilateral. Se ela realmente quisesse ir além de ser apenas sua mãe bebê e realmente ter mais bebês com ele como ela disse, então ela precisava provar que estava comprometida e realmente tinha sentimentos por ele. Izuku suspirou e fechou os olhos. Acho que agora tem um harém, ele murmurou incrédulo, mas depois riu levemente. Mineta vai surtar quando descobrir, ele disse calmamente, mas seus olhos se abriram quando ele ouviu risadas à sua direita.
Ele olhou e viu os olhos turvos de Ochako se abrindo enquanto ela ria, antes de sorrir suavemente para ele. Ele provavelmente terá um ataque cardíaco antes de tentar te matar, ela disse enquanto abraçava seu amante com um sorriso. Sim, especialmente depois que você chegar nas outras garotas, Jiro falou enquanto acordava também. Izuku olhou para seu rosto cansado, mas feliz. Ai, eu acordei vocês. Izuku perguntou às duas garotas que se agarraram a ele com mais força em resposta. Não, foram os dois gremlins chutando minha bexiga, disse Jiro com um sorriso brincalhão, enquanto movia a mão para esfregar a barriga afetuosamente. Izuku sorriu para ela enquanto gentilmente esfregava seu ombro antes de mover sua mão para baixo em direção à barriga dela. Ele não conseguia alcançá-la com seu braço em volta dela, mas chegou perto o suficiente para esfregar seu lado, onde começou a se projetar para fora. Jiro sorriu enquanto ela se aconchegava nele e Izuku retribuiu. Sua mente começou a vagar de volta para suas ponderações anteriores e ele considerou perguntar a eles. Ochako deu um suspiro antes de conseguir falar, e não soou como o suspiro de contentamento que ele esperava. Acho que precisamos descobrir o que fazer agora. Não podemos ficar aqui para sempre, afinal, e quanto mais tempo mantivermos você para nós, pior as coisas vão ficar lá fora, disse Ochako e a cabeça de Izuku se virou para ela e seu rosto que dizia que ela não queria sair desta cama. Izuku então olhou para o teto novamente enquanto abraçava as meninas com força para se apoiar. É isso mesmo. Tenho que levar as meninas para um lugar seguro onde elas possam dar à luz. Então tenho que ir ajudar as outras meninas no campus, Izuku pensou com um rubor profundo e vapor subindo de sua cabeça. Ele então sentiu Atsumi se mexendo perto de sua perna. Meus queridos guardando do portão não vão durar para sempre, e tenho certeza de que as iscas de vocês que enviei provavelmente já estão todas quebradas, ela falou enquanto se esticava o máximo que podia e rolava de costas. As outras garotas tiveram que agarrar os lençóis para evitar que fossem puxadas pela barriga enorme de Atsumi. Izuku apenas piscou antes de olhar para Atsumi. Iscas? Ele perguntou e Jiro riu timidamente, chamando sua atenção. Nós queríamos vocês todos para nós, então eu pedi para Atsumi fazer algumas iscas e mandá-las correndo pela escola para manter os outros ocupados. Essa é provavelmente a razão pela qual os robôs de Mei ainda não foram todos destruídos, Jiro explicou. Izuku piscou para ela surpreso, mas então sorriu. Isso foi incrivelmente útil. Talvez tenha sido uma coisa boa ele ter recrutado Atsumi tão cedo em suas conquistas. Izuku corou profundamente com os pensamentos que passavam por sua cabeça e olhou para cima. Ele rapidamente endireitou a cabeça novamente, enquanto começava a ponderar a situação deles. Alguém de vocês consegue andar? Ele perguntou, apenas para receber risadas barulhentas de Atsumi. Depois das coisas que você fez conosco, nem pensar, ela respondeu e as outras garotas suspiraram como uma mistura de satisfação e frustração, enquanto concordavam com a cabeça. Eu não consigo sentir minhas pernas, Deku, e meus quadris estão doloridos demais para suportar meu peso normal, Ochako admitiu e Izuku deu um sorriso de desculpas enquanto esfregava seu lado. O sorriso de Ochako dizia que ela estava tudo menos descontente, enquanto ela esfregava a bochecha em seu ombro e passava a mão em seu peito. Izuku não conseguiu lutar contra o sorriso que surgiu em seu rosto. O fato de que ele conseguia reduzir 3 garotas a tais estados em menos de 1 hora e continuar dando prazer a elas, acariciou seu ego de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Mas ele rapidamente tirou esses pensamentos da cabeça e começou a pensar. Precisamos levar vocês 3 para a Recovery Goal, mas também precisamos evitar todos os outros. Eu e Ochako podemos ajudar com a peculiaridade dela, mas não há como dizer como a gravidez afetará por quanto tempo ela pode mantê-la e eu ainda preciso praticar. Murmurar, 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 murmurar. As garotas apenas encararam Izuku enquanto ele começava outra onda de murmúrios. Então Ochako e Jiro se entreolharam e riram do hábito bobo do homem. Izuku parou de repente e pareceu um pouco culpado quando uma ideia lhe ocorreu.
Ai, você acha que os outros se acalmariam e nos deixariam passar se eu prometesse dar a eles o que eles querem mais tarde? Ele disse fracamente, com o rosto ficando cada vez mais escarlate. Não, todas as garotas responderam imediatamente em uníssono, chocando Izuku. O jovem olhou para suas meninas com surpresa e confusão. Eu e Atsumi podemos ter feito um acordo, mas era frágil na melhor das hipóteses e fadado ao fracasso na pior. Começou Jiro e Atsumi concordou com a cabeça. Sim, desde o começo eu já estava planejando como tirá-la do caminho para poder ter você só para mim, ela admitiu descaradamente e Oshaku deu um gemido exasperado. E, ainda podemos estar mais conscientes enquanto estamos assim, mas não estamos pensando bem nas coisas. Vai ser como ser viciado em você e estar em abstinência por dias, explicou Oshaku, para o crescente horror e vergonha de Izuku. Então, você está dizendo, Izuku parou de falar com medo. Eles não vão cooperar ou ser civilizados sobre nada disso, mesmo que você diga que vai dar a eles o que eles querem. Eles podem dizer que vão no começo e acreditar, mas no momento em que virem outra pessoa pegando você primeiro, eles vão perder o controle. Você vai ter que, Jiro parou de falar com o rubor. Faça um de cada vez e certifique-se de que não haja mais ninguém por perto para matá-los por ciúmes. Atsumi terminou por ela, sem um pingo de vergonha ou decoro, o que fez com que todos os outros corassem profundamente e cobrissem seus rostos. Droga, então voltamos à estaca zero, Izuku falou com frustração. Toque toque toque, todos pularam em choque enquanto seus olhos voavam para a porta. O que? Alguém passou pelos robôs, ou eles finalmente caíram? Jiro sussurrou enquanto se sentava e segurava os lençóis contra o peito. Izuku respirou fundo. Não sinto cheiro de nada. Pode ser Nezu ou Recovery Goal, não? Oshaku conseguiu se esconder usando perfume e Izuku murmurou antes de usar Fluat para sair da cama sem fazer as meninas se moverem. Ele olhou ao redor e rapidamente encontrou sua cueca que ele tinha deixado para trás depois de sua primeira vez com Oshaku. Atsumi tinha rasgado seu terno afinal, então era tudo o que ele tinha. Ele cuidadosamente foi até a porta enquanto deslizava em sua cueca e manifestava a individualidade de Jiro. Ele ficou em uma posição de prontidão enquanto conectava o jack na parede e escutava. Ele ouviu uma respiração, quase como se fosse através de um respirador, e um som de pés batendo, mas nada mais que indicasse quem era. Izuku olhou para as meninas, cobrindo-se com os lençóis. Ou pelo menos Oshaku e Jiro estavam. Atsumi não pareceu se importar, pois os lençóis estavam a momentos de cair dela. Izuku fez uma careta ao perceber que eles ainda não conseguiam se mover sozinhos, e ele levantou o punho. Ele não queria machucar quem quer que fosse, mas ele priorizaria suas meninas e crianças não nascidas primeiro. Ele retraiu e reabsorveu os macacos enquanto alcançava a maçaneta e a abria com um puxão. Apenas para dar de cara com um marshmallow fofo de traje de astronauta, encarando-o. 13. Eles gritaram em choque e o corpo de Izuku ficou tenso, pronto para a ação. Voa. Voa. Acalme-se, Midoriya. Eu não estou aqui para fazer nada com você. 13 gritou enquanto acenava com as mãos em sinal de rendição. Izuku congelou e todos piscaram para ela, confusos. Espera, você não foi afetado pela minha individualidade? Izuku perguntou inclinando a cabeça. 13 simplesmente levantou a mão e bateu os nós dos dedos no capacete de vidro, fazendo com que todos ficassem impassíveis. Certo, traje espacial, Izuku murmurou enquanto relaxava. Sim, eu estava. O meu. 13 parou de falar enquanto entrava na sala e finalmente olhou para as meninas. E de repente, 3 dos 4 amantes ficaram vermelhos de vergonha e mortificação. Izuku tentou se cobrir com as mãos enquanto desviava o olhar. Oshaku gritou antes de puxar os lençóis sobre a cabeça. Horrorizada que seu herói favorito a visse assim. Jiro estava prestes a fazer o mesmo, até que percebeu que Atsumi não se importava nem um pouco e até começou a se sentar, fazendo com que os lençóis caíssem dela. Jiro agiu rápido e garantiu que ambos estivessem cobertos. Não é isso que parece. Bem, na verdade acho que é. Mas Midoriya não se impôs a nós ou tirou vantagem de nós. Oshaku gritou enquanto espiava por baixo dos lençóis.
13 apenas levantou as mãos. Calma. Nezu explicou a situação e eu conheço Midoriya bem o suficiente para saber que ele nunca tiraria vantagem de ninguém. 13 os acalmou, embora ela parecesse um pouco desconfortável ao espiar suas barrigas distendidas. A de Atsumi em particular. Todos pareceram se acalmar um pouco com isso, mas ainda pareciam tímidos quando Izuku pegou a toalha que usou antes para tentar se cobrir um pouco mais. Seus olhos brilharam um pouco quando ele percebeu algo. Espera, como você passou pelos robôs e outros estudantes? Você não pode usar sua individualidade sem abrir seu traje, afinal, ele perguntou. Ah, sim, começou 13, com um pouco de alegria, retornando ao seu tom de voz diante da distração das meninas grávidas. Na verdade, eu já estava na área do dormitório. Eu era quem estava te perseguindo quando você chegou aqui, ela explicou, para o choque deles. Espera. Você estava aqui o tempo todo. Jiro gritou enquanto seu rosto praticamente brilhava vermelho de vergonha e horror. Ela sabia muito bem que era uma gritadora alta. Não havia como 13 não tê-la ouvido. Por quase uma hora inteira. A heroína espacial desviou o olhar enquanto esfregava a nuca desajeitadamente. Eu estava tentando chamar a atenção do Midoriya para poder ajudá-lo, mas ele estava tão nervoso que não percebeu que era eu ou que eu não estava atrás dele por esse motivo. Eu perdi você de vista enquanto corria pelo dormitório e não consegui te encontrar até que eu ouvi Jiro. 13 explicou enquanto se recusava a olhar para qualquer um deles. Jiro sentiu vontade de desmaiar enquanto se abaixava sob os lençóis. Não se importando mais se Atsumi estava coberta ou não. 13 então esfregou o capacete desajeitadamente, como se estivesse esfregando a cabeça. Nezu explicou como sua peculiaridade pode afetar a mente das garotas do campus e eu vi o que isso faz com os piores casos em primeira mão, então decidi dar a vocês um pouco de privacidade. 13 continuou, para a crescente mortificação de todos os presidentes. Vapor saía dos ouvidos de Izuku enquanto ele permanecia ereto como uma vara. E me desculpe, sensei, e eu tentei, mas Izuku foi interrompido por um dos fones de ouvido de Jiro plugando em seu ouvido. Eu disse para você parar de se culpar. Eu estava literalmente pensando em suicídio antes de você, Jiro gritou debaixo dos lençóis, mas não conseguiu terminar, pois suas palavras mergulharam em tópicos mais íntimos e suas memórias da primeira vez deles voltaram à tona. 13 parecia estar ficando sério. Então não é um incidente isolado, ela murmurou, deixando todos preocupados. Sensei. Izuku falou enquanto ficava um pouco mais sério. 13 ficou em silêncio por um momento enquanto refletia sobre as novas informações. Como mencionei antes. Enquanto coletava os homens incapacitados pela escola para a Recovery Goal, encontrei uma aluna que estava prestes a se machucar seriamente. Não suicídio, mas um esquema maluco para atraí-la para fora. Consegui impedi-la, mas se isso pode progredir tanto quanto Jiro diz, Tirten explicou antes de ficar quieta por um momento. Ela então suspirou sob seu capacete. Nezu estava certo, e você vai ter que lidar com elas, Midoriya. 13 parecia extremamente desconfortável enquanto falava. A ideia de mandá-lo intencionalmente para engravidar as garotas da UA não lhe agradava, mas eles não tinham escolha no assunto. O olhar dela então se voltou para Izuku e ele percebeu que ela estava olhando feio para ele. Dito isso, não podemos nos dar ao luxo de esperar se as outras garotas inevitavelmente chegarão a esse ponto, então, chega de sessões de 1 hora de duração e brincadeiras piegas. Pelo menos até que essa situação seja resolvida, ela repreendeu Izuku, cujos olhos se arregalaram antes de ele se curvar em sinal de desculpas e constrangimento. 13 ficava um pouco irritada por ter que esperar tanto tempo enquanto ouvia Jiro e, às vezes, as outras garotas gritando em Nirvana. Também a deixou um pouco ciumenta, já que seu próprio homem não poderia esperar durar tanto tempo, e com 3 garotas nada menos. Mas ela nunca admitiria isso. Agora vamos. Precisamos nos reagrupar e levar essas garotas até Nezu e Recovery Goal, disse 13, mas então congelou no lugar quando os lençóis finalmente caíram de Atsumi e o herói se virou. Depois que você se vestir, é claro.
Ela deixou escapar e saiu do quarto, fechando a porta. 3 dos 4 ocupantes suspiraram aliviados. Atsumi, claro, não foi afetado pela situação. Depois de um momento, Izuku começou a ajudar as meninas a se vestirem enquanto elas continuavam em um silêncio constrangedor. Enquanto isso, 13 estava do lado de fora, esperando que eles terminassem. Ela se sentiu incrivelmente desconfortável quando as memórias dos gritos de Jiro surgiram em sua mente, e então as imagens das 3 meninas, grávidas e prontas para dar à luz. 13 já havia lidado com muitas situações ao longo dos anos, mas nunca com uma como essa. Ela foi tirada de seus pensamentos, no entanto, pela porta finalmente se abrindo e Izuku saindo com algumas das roupas de Oshako. Um par de calças caqui e uma camisa azul. Nós estamos tão prontos quanto podemos, Izuku falou, ainda se sentindo envergonhado pela situação e fazendo com que 13 se sentisse um pouco culpado. O herói espacial suspirou e colocou a mão em seu ombro. Está tudo bem, Midoriya, você fez o melhor que pôde com a situação que lhe foi dada. Na verdade, estou surpresa que você tenha resistido tanto tempo, ela disse, tentando animá-lo. Funcionou um pouco, mas a situação claramente ainda o estava afetando, e ele se recusou a fazer contato visual enquanto a conduzia para dentro. Oshako e Jiro estavam vestidos como antes, mas Atsumi mal conseguia vestir suas roupas antigas. Sua regata parecia mais um sutiã do que uma blusa. Ela aparentemente tinha um exoesqueleto curto preso às pernas, que ajudava a sustentar seu peso e mover seus membros dormentes. Ela ainda tinha que se apoiar na cama. As outras garotas simplesmente não conseguiam ficar de pé. Ok, vamos logo, disse 13 enquanto se movia para apoiar Atsumi, enquanto Izuku pegava Jiro e Oshako usava sua individualidade em si mesma e segurava o ombro de Izuku. Mas como vamos sair daqui? Se Atsumi desligar seus robôs, os outros estudantes vão nos atacar, perguntou Oshako. Não se preocupem, Nezu construiu alguns túneis secretos sob a escola, caso os professores precisem evacuar os alunos. Usaremos isso, ela disse enquanto os guiava para fora. Bem, fiquem de olho em Setsuna. Eu vi a cabeça dela enquanto eu estava flutuando sobre a escola procurando por Dekue. Bem, eu posso ter jogado a cabeça dela no chão, Oshako admitiu envergonhada enquanto os alertava sobre a aluna 2B. Obrigado pelo aviso Uraraka. Agora só precisamos. 13 foi interrompido por uma explosão vinda dos portões quando eles estavam saindo. Oh não, meu lindo exército está destruído. Atsumi lamentou, mas se recuperou imediatamente, pois já havia começado a planejar o melhor. Incluindo arreios para bebês. Isso é ruim. Não podemos deixar nenhuma das garotas afetadas saber onde fica a entrada. 13 avisou. Então eu os levarei embora e os alcançarei, Izuku falou sem hesitação enquanto entregava Jiro para 13. Espere, Midoriya. Eu posso deixar? 13 congelou, quando uma onda repentina de terror tomou conta dela. Era como se um miasma escuro estivesse saindo de Izuku enquanto ele lentamente se virava para olhar para 13 por cima do ombro. Ninguém colocará meus filhos ou suas mães em perigo, ele falou com um tom sombrio. Foi naquele momento que Tirten percebeu que não estava mais falando com um aluno. Ela estava falando com um futuro pai, que estava irritado porque suas meninas e seus filhos ainda não nascidos não estavam em um lugar seguro. Um homem que tinha o poder de superar Almighty e estava cansado de se sentir impotente. Izuku, Oshako falou calmamente e Izuku pareceu controlar seu temperamento e sorriu para ela. Não se preocupe, eu alcanço você, ele prometeu enquanto tirava a mão dela do seu ombro e a colocava em 13. Mas, como você vai nos encontrar? Jiro perguntou e Izuku pareceu pensativo por um segundo. Ele então olhou para sua mão e pontas verdes apareceram em seus dedos. Acho que agora é uma boa hora para testar, ele murmurou antes de estender a mão e acariciar o rosto de Oshako. De repente, houve um lampejo verde sob seus dedos e ele sorriu para ela. Pronto, agora eu posso chegar até você, não importa onde você vá, ele disse antes de beijar Oshako de repente. A garota ficou atordoada e confusa, mas não teve a chance de dizer nada, pois Izuku disparou no momento em que o beijo terminou. Vamos.
Teremos que confiar nele por enquanto, disse 13 enquanto começava a escoltar as meninas para longe. Enquanto isso, Izuku correu pelo portão, certificando-se de que o máximo possível da multidão de estudantes de estudos gerais e de apoio o visse. Ele estava feliz que nenhum dos estudantes da classe de heróis estivesse ali, embora isso explicasse por que eles não tinham conseguido passar antes. Izuku não conseguiu evitar xingar a si mesmo enquanto corria. Ele havia cedido aos seus desejos e à falsa sensação de segurança que Atsumi havia dado com seus bots. Se um aluno de curso de heróis tivesse aparecido ou pior ainda, um profissional, então as coisas não teriam corrido tão bem. Ele definitivamente não teria conseguido ter seu momento de felicidade com as meninas. Izuku empurrou sua autoaversão para mais tarde. Ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Izuku se abaixou, balançou, zigue-zagueou e desviou de todas as garotas, enquanto saltava entre os robôs mortos como uma bola de pinball. Mas não muito rápido. Ele não podia ser intocável, ou então elas poderiam acabar como Jiro. Ele tinha que ficar fora de alcance, mas não além da captura, e ele fez questão de memorizar o rosto de cada garota, caso elas quebrassem. Izuku cerrou os dentes enquanto fazia questão de fazer um espetáculo com seus movimentos. Ele precisava chamar a atenção para si mesmo e para longe de sua namorada grávida e namoradas em potencial. E enquanto fazia isso, ele foi cada vez mais para o prédio principal. Uma garota com asas de pássaro tentou bombardeá-lo com um mergulho, mas ele pulou para o lado. Uma garota com furadeiras saindo das mãos tentou passar por baixo dele, e ele pulou e se chocou contra uma árvore. Então a árvore começou a se mover quando outra garota tentou agarrá-lo, então ele pulou para longe novamente. Ele não quebrou nada nem usou nenhuma outra peculiaridade. Ele não levaria essas garotas ao mesmo nível de desesperança que levou Jiro. Izuku estava suando e respirando pesadamente quando chegou à entrada do prédio principal e começou a ver rostos familiares aparecendo. Acho que já faz tempo suficiente, ele murmurou enquanto todos se reuniam ao redor dele, prontos para atacar. Não se preocupem, eu volto para buscá-las mais tarde, ele prometeu, esperando que isso as impedisse de ter um rompimento quando ele fosse embora. Izuku então lançou uma cortina de fumaça para se esconder, antes de estender a mão e ativar a individualidade. Houve um clarão de luz na fumaça, mas quando uma das garotas o limpou, todas choraram em desespero quando viram que Izuku havia desaparecido. Izuku arfou enquanto se levantava do chão. Uma poça de vômito de arco-íris escondia os pés. Bem, funcionou, Izuku gemeu enquanto se apoiava na parede que ele havia pisado depois de deixar Oshako. Izuku então sorriu enquanto olhava para as almofadas verdes em seus dedos. A última das peculiaridades que ele havia dado aos seus filhos e aos de Oshako. Teletransporte. Agora ele podia alcançar instantaneamente qualquer lugar que tivesse marcado, fosse Oshako ou esta parede. Ele pensou em ir direto até a namorada, mas decidiu dar-lhes mais algum tempo para entrarem em qualquer túnel para onde 13 os estivesse levando. Izuku gemeu enquanto seu estômago continuava a dar cambalhotas. Essa foi facilmente a mais desorientadora das 4 peculiaridades que ele recebeu de Oshako e seus filhos. Mas ele se livrou disso enquanto manifestava a individualidade de Jiro e se lançava contra a parede. Ele estava de volta aos dormitórios e precisava ter certeza de que a multidão não estava dublando de volta. Ele fechou os olhos enquanto se concentrava, mas não ouviu nenhum passo se aproximando. Então as meninas devem ter ficado muito frenéticas para pensar em checar aqui novamente. Ele deu aqui alguns passos na outra direção, no entanto. 13 suas meninas, provavelmente. Ele suspirou ao não ouvir mais ninguém perto deles, mas franziu a testa ao ouvir outro som. Ele não conseguia identificar. Não era como nada que ele já tivesse ouvido antes. Era como um som molhado, de tapa, como lesmas batendo no chão, e estava ficando mais perto. Os olhos de Izuku se abriram quando ele olhou para baixo e viu vários pequenos pedaços de carne se movendo em sua direção. Izuku gritou enquanto pulava para trás, mas os pedaços voaram pela perna da calça. Izuku gritou enquanto tentava agarrar sua perna e segurar as calças fechadas.
Foi então que o aviso de Oshako voltou à sua mente. É Setsuna. Izuku percebeu enquanto lutava para manter suas calças fechadas. Izuku examinou a área enquanto tentava descobrir onde a garota estava, mas não viu nada e não conseguiu entender o que ela estava tentando fazer ao enviar os pedaços segmentados do seu corpo para dentro das calças dele. Izuku engasgou quando os pedaços escaparam de suas mãos. Seus olhos então se arregalaram quando ele percebeu qual parte do corpo dela Setsuna tinha mandado para dentro de suas calças. Puta merda! Izuku gritou, pois estava prestes a ter um dia difícil. Rachadura. A parede ao lado de Izuku desmoronou sob seu aperto. Seus dedos cavando e transformando-a em escombros enquanto ele quase tombava enquanto sua outra mão agarrava sua virilha. Os olhos de Izuku tremeram de frustração, enquanto raiva e prazer brilhavam em seu rosto. Uma mancha molhada se formou em suas calças enquanto os músculos aveludados ao redor de sua masculinidade ereta se contraíam e esguichavam no clímax. Izuku grunhiu quando o prazer o dominou, mas foi recebido com a mesma frustração por sua incapacidade de chegar ao clímax. Droga, Setsuna! Izuku grunhiu ao sentir a feminilidade dela, separada de seu corpo, começar a subir e descer ao longo de sua ereção novamente, apesar de seus esforços para detê-la. Isso já estava acontecendo há alguns minutos e Izuku ainda não a tinha encontrado. Setsuna tinha se escondido bem e Izuku não conseguia se concentrar. Não com ela trançando com ele remotamente enquanto fugia de outras garotas. Os outros que estavam constantemente no caminho foram, na verdade, o maior problema para encontrar Setsuna e finalmente pôr fim a essa tortura amorosa, embora Izuku estivesse começando a entender um pouco o que eles estavam passando. E é isso. Se eu tiver que sofrer com isso de novo depois de encontrar Setsuna, então vou ganhar um cinto de castidade. Quando tudo isso acabar, Izuku resmungou, enquanto conectava seus fones de ouvido na parede na esperança de encontrar seu algoz. Enquanto isso, Setsuna estava atualmente caída no telhado da rua. Seu corpo nu se contorcia enquanto ela trabalhava seu seio direito, tamanho B, em sua mão. Seu traje estava espalhado ao redor dela enquanto ela se contorcia. Droga! Por que ele não termina? Gaan! Ela gritou enquanto alcançava outro clímax, mas ainda se sentia insatisfeita, devido à falta da sensação quente e espessa que ela precisava desesperadamente para preenchê-la. Setsuna estava começando a se arrepender de suas decisões. Ela tinha ficado desesperada e não tinha pensado em seu plano. Tudo o que ela queria era apenas levar a parte importante dela para lá e obter algum alívio rápido. Mas ela não conseguiu o que procurava. O que estou perdendo? Ela murmurou entre choramingos e gemidos enquanto cerrava os dentes serrilhados, e começou a se perguntar se deveria ao menos deixar Izuku saber onde estava e rezar para que ele finalmente lhe desse algum alívio. Bum! Setsuna foi tirada de seus pensamentos quando algo caiu no telhado com ela e criou uma nuvem de poeira. Ela tossiu um pouco enquanto a poeira baixava e, quando olhou para cima novamente, ficou surpresa ao ver Izuku parado ali. Quaisquer pensamentos de esperança ou desespero foram esquecidos, pois Izuku olhou para ela com um olhar sombrio, e Setsuna realmente sentiu um pouco de medo. Setsuna, ele falou baixinho. Antes que ela pudesse agir, Izuku de repente disparou para frente com uma velocidade incrível, agarrando-a e prendendo-a na parede da entrada da escada. Isso tem que acabar agora! Izuku gritou enquanto a agarrava com força pelos braços e levava a boca até seu mamilo esquerdo. Setsuna choramingou enquanto arranhava a parede atrás dela enquanto Izuku a segurava no lugar. Oh sim! Sinto muito, Izuku! Sinto muito por não ter vindo até você antes. Setsuna gemeu quando finalmente começou a sentir algo além de frustração constante pela incapacidade de Izuku de terminar. Mesmo sentindo prazer invadindo-a, Setsuna se concentrou em sua feminilidade, dentro das calças de Izuku, e continuou se movendo para cima e para baixo em seu comprimento em um ritmo rápido. Mesmo enquanto ela engasgava de surpresa e prazer quando o leite começou a jorrar de seus seios e Izuku os chupava vorazmente, ela manteve o ritmo. Oh sim! Me arrebata Midoriya! Eu sou toda sua! Setsuna gritou quando atingiu outro orgasmo.
Izuku grunhiu de prazer e frustração. Ele tinha conseguido o que precisava. Ele sabia como a peculiaridade dela funcionava, então por que ele não conseguia terminar? Izuku sentiu como se estivesse prestes a ter um aneurisma se não obtivesse alívio. Logo isso turvou um pouco seus processos de pensamento, pois ele sentiu a feminilidade de Setsuna avançando sobre ele o máximo que podia, mas não conseguiu tomá-lo completamente quando chegou ao fim. Os olhos de Izuku se arregalaram quando ele percebeu que estava perdendo e soltou Setsuna para poder abaixar suas calças. Setsuna ficou surpresa com a ação repentina e parou de investi-lo remotamente, enquanto Izuku avançava no espaço vazio onde deveria estar sua entrada. Ambos grunhiram de frustração e desconforto, enquanto Izuku batia contra seu espaço vazio algumas vezes sem sucesso. Izuku parava para olhar para baixo. Ah, é o outro lado, ele murmurou antes de agarrar Setsuna e virá-la. A garota lagarto gritou quando foi forçada contra a parede. Dessa vez, quando Izuku avançou, sua feminilidade se uniu novamente ao seu corpo principal e ele conseguiu ir mais fundo. Ah! Setsuna gritou quando Izuku penetrou seu útero e começou a estocar sem piedade, fazendo seus olhos revirarem e sua longa língua ficar para fora. Mas ela foi trazida de volta à razão por uma repentina onda de calor. Eu acabei de ir. Ela foi interrompida por um Izuku reprimido, grunhindo e jogando-a contra a parede enquanto ele investe a fundo. Esmaga-a! Izuku gritou quando finalmente gozou e gozou forte. Setsuna jogou a cabeça para trás e gritou quando finalmente sentiu aquele calor satisfatório e derretido em seu lugar mais profundo. Izuku respirava pesadamente enquanto se apoiava em Setsuna, encurralando-a entre ele e a parede enquanto ela tremia no lugar e esguichava por todo o teto e parede contra os quais estava pressionada. Conforme o momento passava, Setsuna piscou de volta à vida e seus olhos se arregalaram quando a névoa da individualidade de Izuku se dissipou e ela ficou horrorizada com o que havia feito com Izuku. Ela não estava brava com Izuku. Era bem fácil dizer pelo quão duro ele fugia de todos, que isso não era intencional da parte dele, mas sim que ela estava horrorizada consigo mesma. Ela tinha essencialmente usado sua individualidade para tentar estuprar Izuku. Mesmo que não fosse inteiramente culpa dela, a ideia de deixar Izuku daquele jeito tinha sido só dela. Setsuna sentiu vontade de chorar enquanto apertava o punho contra a parede e sentia o corpo quente de Izuku pressionado contra suas costas. Ela não o conhecia tão bem quanto alguns dos outros, mas sabia o suficiente para entender que Izuku não era do tipo que tirava vantagem de uma situação como essa a menos que fosse forçado ou influenciado de alguma forma. Ele provavelmente me odeia agora, Setsuna pensou enquanto tentava olhar por cima do ombro para Izuku. Gá! Ela gritou de repente quando sentiu Izuku empurrando-a com força, enquanto ele agarrava seus braços. Izuku! Ela gaguejou enquanto olhava por cima do ombro novamente e ficou chocada e aterrorizada ao ver os olhos de Izuku ainda vidrados de fome e frustração. Uma citação meio esquecida de repente veio à mente de Setsuna. Todos os homens temem três coisas: a escuridão, o mar durante uma tempestade e a raiva de um homem gentil. Setsuna percebeu naquele momento que ela tinha levado Izuku a quase um mesmo nível de desespero que as meninas estavam sentindo com sua façanha. Sua experiência anterior com Atsumi, aumentando junto com a influência de sua individualidade, fez com que a mente de Izuku ficasse em branco enquanto o instinto assumia o controle. E Setsuna gritou quando Izuku começou a atacá-la novamente, esmagando-a contra a parede, forte e rápido como Oniforal, arqueado em seu corpo. Ah! Oh! Gá! Setsuna gritou e gemeu antes de choramingar, enquanto Izuku agarrou seu ombro esquerdo para segurá-la, enquanto sua mão direita agarrava seu quadril com força. Setsuna jogou a cabeça para trás e gritou de prazer antes de balançar a cabeça. Não, concentre-se, Setsuna. Você tem que tirá-lo dessa. Mesmo que isso pareça tão bom. Ela pensou enquanto lutava para evitar que seus olhos revirassem em sua cabeça. Ela então o separou a cabeça e a moveu para olhar para Izuku. Midoriya. Oh, ah. Acalme-se. Ah. Desculpe, ah. Ela tentou falar, mesmo sentindo que Izuku a deixaria louca de prazer.
Setsuna engasgou, porém, quando os olhos enlouquecidos e famintos de Izuku encontraram os dela, e de repente ele estendeu a mão e tocou a parte de trás da cabeça dela, enquanto sua outra mão se desprendeu de seu corpo, assim como a dela, e tocou o chão. Setsuna gritou quando sua cabeça foi puxada para o chão e ela se viu presa ali. Ela ficou atordoada em silêncio. No entanto, quando Izuku recolocou sua mão, então moveu o corpo de Setsuna para que ela ficasse inclinada sobre sua própria cabeça, forçando-a a olhar para si mesma enquanto ele a segurava pelos braços e a penetrava com o uniforal, enquanto também movia seus 2 fones de ouvido para baixo para vibrar duramente contra seu ponto sensível. Ah! Setsuna gritou quando chegou ao clímax. Puta merda! Isso é... Setsuna pensou com a mente nublada pelo prazer, enquanto observava a masculinidade de Izuku desaparecer dentro dela enquanto seu peito balançava e vazava devido aos fortes impactos. É incrível pra caralho. Ela gemeu enquanto se entregava à felicidade que sentia. Izuku rugiu de satisfação enquanto continuava a estocar violentamente. Izuku a penetrou por mais um pouco, antes de finalmente penetrar fundo e gozar novamente, e Setsuna gemeu, mas então seus olhos quase se arregalaram, enquanto ela observava sua barriga se expandindo até que fosse inegável que ela estava grávida e pronta para estourar a qualquer momento. Ah! Setsuna gritou, enquanto tinha um orgasmo com a visão e a sensação da masculinidade de Izuku dentro dela, enquanto seus pênis vibravam contra seu broto. Izuku gemeu de alívio antes de deixá-los cair. Izuku então cambaleou para trás e se encostou na parede enquanto se recuperava. Ele ainda segurava o corpo de Setsuna, mas agora a abraçava gentilmente, enquanto sua mente começava a clarear. Um momento se passou enquanto Setsuna e Izuku ofegavam e olhavam para o nada com olhos vidrados. Eventualmente, Izuku respirou fundo e balançou a cabeça enquanto voltava aos seus sentidos e olhava ao redor. Ele então notou o corpo sem cabeça de Setsuna em seus braços e gritou quando quase a deixou cair, mas rapidamente a puxou para perto novamente antes que ela pudesse cair, devido às suas pernas dormentes, e olhou ao redor em busca de sua cabeça. SS Setsuna! Ele gritou, antes de ouvir um gemido vindo do chão. Aqui embaixo, ela falou um pouco atordoada. Izuku olhou para sua cabeça. Foi então que tudo voltou à mente de Izuku e seu rosto ficou envergonhado por ter perdido o controle. Um pensamento passou por sua mente enquanto ele observava a cena que havia encenado e a grande barriga de Setsuna. Bem, merda, fadiga de crise. Condição que ocorre quando um indivíduo é submetido a situações estressantes repetida e frequentemente, até se acostumar a elas. Izuku ainda não estava totalmente nesse estágio, mas ele estava começando a mostrar sinais enquanto se encostava na parede com o corpo de Setsuna em seus braços. Ele ainda se sentia envergonhado por ter perdido o controle daquela forma, mas não iria desistir como antes com o éter de giro. Setsuna, sinto muito, não sei o que deu em mim, ele se desculpou, mas Setsuna apenas riu fracamente. Ei, eu provoquei isso em mim mesma, mesmo que eu não estivesse em meu perfeito juízo na época, ela disse enquanto piscava para afastar um pouco da névoa dos olhos e olhava para Izuku. Acho que nenhum de nós estava pensando direito, além disso, você pode soltar minha cabeça agora. Ela disse e Izuku apenas a encarou por um momento. No final, Izuku apenas suspirou e deslizou pela parede, como se estivesse derrotado, e levou Setsuna com ele para que ela sentasse em seu colo. Com o corpo dela no mais correndo o risco de cair, Izuku afrouxou o aperto enquanto ela se inclinava para trás e ele apertava os dedos. Setsuna suspirou enquanto sua cabeça estava livre para flutuar de volta e se reconectar ao seu corpo, e ela continuou a se inclinar para trás em direção a Izuku. Izuku deixou a garota tomar seu tempo, mas ainda assim fez questão de manter as mãos longe dela, sem saber o que ela aceitaria. Setsuna levou um momento para respirar enquanto processava tudo. Então ela finalmente olhou para sua barriga distendida e hesitou antes de colocar uma mão sobre ela. Setsuna ficou quieta, pois não sabia o que pensar de tudo isso, até que ela sentiu um movimento vindo de dentro e uma pequena protuberância em forma de mão sob sua própria mão.
Ela então deu uma risada sem fôlego e balançou a cabeça. Droga, como posso já estar tão apegada a você? Ela murmurou enquanto inclinava a cabeça para trás, ao lado da de Izuku. Ela então olhou para ver a expressão de incerteza no rosto dele, enquanto ele a deixava aceitar tudo. Ok, eu mordo, como isso aconteceu e por que você pode usar minha individualidade de repente? Ela perguntou enquanto esfregava sua barriga, onde a mão do bebê pressionava a dela. A situação a assustou um pouco, mas ela não enlouqueceria até ouvir o que Izuku tinha a dizer. O herói de cabelos verdes suspirou e desviou o olhar dela enquanto ficava desconfortável. Como posso explicar isso? Ele murmurou, antes de olhar de volta para Setsuna. Meus médicos mentiram sobre minha peculiaridade, e agora ela conta tudo isso, e ela copia as peculiaridades das garotas que eu engravidei, e as peculiaridades dos nossos filhos. Izuku explicou o melhor que pôde. Setsuna ficou em silêncio por um momento enquanto assimilava a informação. Bem, isso é fodido, dominado, mas fodido, ela disse sem rodeios. Suas emoções estavam muito tensas pela situação e pela realidade inegável de sua gravidez, para se importar com linguagem grosseira no momento. Bem, parece que não foi minha culpa. Sim, eu sei. Izuku retrucou de repente enquanto cobria o rosto com a mão direita. Setsuna olhou para ele com surpresa, mas então ele pareceu culpado novamente. Sinto muito, é que todo mundo está dizendo que não é minha culpa e, objetivamente, eu sei disso, mas eu simplesmente não consigo parar de pensar nisso. Ainda parece que é minha responsabilidade. Izuku explicou enquanto seu rosto caía, parecendo derrotado. Setsuna piscou para Izuku antes de dar um sorriso gentil, mas exausto. Você é responsável. Não é sua culpa, mas você ainda tem que cuidar de nós. Que é o que você fez por mim e por aquelas outras garotas com quem eu vi você, quando você parou aquela tortura em que estávamos presas. Setsuna falou e ficou feliz ao ver Izuku com os olhos marejados olhando para ela enquanto ela sorria. Então, você está planejando nos apoiar, certo? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Claro. Izuku falou imediatamente sem hesitação e sua depressão desapareceu, mesmo que brevemente. Setsuna apenas sorriu para ele. Ótimo, então você já fez tudo o que podia para compensar, ela falou enquanto inclinava a cabeça para trás e olhava para o céu, enquanto apoiava as mãos na barriga. Droga, essa situação é tão complicada, mas eu não consigo me obrigar a odiar você ou deixar de amar essas crianças que você já colocou em mim, ela disse enquanto saboreava o pequeno chute que sentiu contra sua mão. Uau, meus pais vão pirar quando descobrirem, ela pensou em voz alta enquanto ainda tentava aceitar o que estava acontecendo com ela. Ela se sentiu um pouco culpada, no entanto, quando sentiu Izuku estremecer ao ouvir a menção de seus pais e o rosto de Izuku empalideceu de pavor ao pensar em tantos pais furiosos correndo atrás dele com a intenção de matá-lo. Então ele pensou em sua própria mãe e na reação dela a tudo isso e seu rosto queimou de vergonha e pavor. Ele foi trazido de volta à realidade por um leve golpe no lado do corpo dado pelo cotovelo de Setsuna. Vamos, não fique deprimida comigo. Na verdade, ainda estou surtando um pouco por dentro, mas precisamos sair daqui antes que mais alguém apareça. Podemos lidar com nossos problemas mais tarde, ela disse antes de tentar se levantar, apenas para dar um gemido exausto quando suas pernas cederam. Setsuna franziu a testa para as pernas e depois para a barriga enquanto pensava em quão seguro seria para os bebês se ela usasse sua individualidade para se mover. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Izuku de repente se levantou com ela em seus braços e ela gritou enquanto se agarrava a ele. Ok, isso também funciona, mas posso me vestir um pouco antes de sairmos? Ela disse corada enquanto desviava o olhar. Izuku ponderou a pergunta dela por um momento, antes de pegar seus jack que se conectaram na parede. Ele então ponderou por mais um momento, antes de separar seu olho direito da cabeça enquanto fechava o esquerdo. Ele ficou um pouco enjoado, fazendo seu olho oscilar no lugar, antes de se ajustar e se mover instável para cima para olhar ao redor. Ao mesmo tempo, a mira da individualidade de Atsumi apareceu em seu olho, enquanto ele usava o zoom.
Setsuna estava honestamente um pouco assustado e surpreso pelo fato de Izuku estar usando 3 quirks simultaneamente, com pouca ou nenhuma prática. Embora ele estivesse obviamente lutando para manter o foco. Izuku grunhiu depois de um momento e retraiu todas as suas peculiaridades, cambaleando um pouco enquanto seu rosto ficava verde, mas ele se conteve. Temos alguns minutos antes que eles cheguem aqui, mas isso se alguém não tiver uma peculiaridade que os deixe subir aqui mais rápido, Izuku explicou com uma voz fraca enquanto tentava não vomitar novamente. Ele então colocou os pés de Setsuna no chão enquanto ainda a segurava com uma mão, e estendeu a outra para agarrar a porta de metal e deformar o metal com força de cisalhamento, para evitar que ela se abrisse. Setsuna piscou e de repente sentiu uma excitação genuína enquanto desviava o olhar corando. Uau, você é tão rolinho de canela que eu esqueço que você consegue dobrar metal sem nem usar sua individualidade, ela disse com uma voz nervosa e excitada, enquanto se tornava extremamente consciente dos músculos muito fortes e ondulados que a sustentavam e do abdômen e peito duros como pedra contra os quais ela estava apoiada. Izuku corou e desviou o olhar enquanto acompanhava Setsuna até suas roupas descartadas. A garota lagarto, porém, gemeu de frustração enquanto lutava para contornar sua barriga protuberante. Droga, quantas crianças você colocou em mim? Ela murmurou distraidamente, ao que Izuku se remexeu desconfortavelmente. F4, você está grávida de quadrigêmeos, embora eu tenha certeza de que a única razão pela qual você não tem mais é porque eu terminei logo depois de consertar você, ele murmurou, evitando contato visual. Setsuna parou bruscamente, enquanto sua cabeça se virava para Izuku. Uau! Espera um minuto. Como você sabe disso? Ela perguntou enquanto colocava uma mão na barriga como se estivesse tentando contá-los enquanto Izuku gaguejava um pouco. E a minha peculiaridade, eu consigo dizer com quantas crianças eu engrávido meninas, junto com os gêneros, Izuku explicou, mas de repente ficou pensativo enquanto abaixava Setsuna no chão para que ela pudesse começar a vestir partes de suas roupas que servissem. Embora eu tenha criado apenas 3 peculiaridades, talvez 2 delas sejam idênticas, porque não deixei nenhuma delas sem peculiaridade, ele murmurou enquanto esfregava o queixo. Voa. 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 Rebobine. O que foi aquela parte sobre fazer peculiaridades? Setsuna exclamou de repente enquanto parava de vestir a parte das calças de seu traje. Ela não conseguia vestir tudo, então teve que separar o traje como fez com sua peculiaridade. Quando ela viu Izuku gaguejando, ela balançou a cabeça com um gemido. Não, deixa pra lá, você pode explicar depois. Por enquanto, vamos nos concentrar em chegar a um lugar seguro. Setsuna suspirou enquanto separava a parte da barriga do traje da parte de cima e o vestia, enquanto apenas fazia uma pequena careta enquanto seu busto um pouco maior se esticava contra o traje. Ok, estou tão pronta quanto sempre estarei. Então como saímos daqui? Ela perguntou e Izuku a pegou de volta enquanto pensava bastante. Ele então olhou para a lateral do prédio para ver se alguém estava olhando e assentiu. Tudo bem, vou ter que me mover rápido quando começarmos. Você está pronta? Ele perguntou e Setsuna assentiu enquanto Izuku lhe deu um sorriso tranquilizador. Ele então deixou um pouco do Oniforal fluir através dele enquanto olhava para frente e pulava usando o float, fazendo deslizar suavemente de um telhado da escola para o outro. Assim que ele pousou, ele imediatamente começou a correr. Não tão rápido quanto ele gostaria, mas ele não iria arriscar nada com seus filhos. Ele desceu a escada até o andar que desejava e deu uma freada para lá. Correndo e desviando de qualquer corredor ocupado. Seu olfato e a peculiaridade de giro provaram ser inestimáveis para evitar e se esconder dos poucos alunos nesta parte da escola. Isso continuou por um tempo, até que eles chegaram a um conjunto de portas pesadas, projetadas para resistir às maiores explosões imagináveis. Estamos aqui. O departamento de suporte Izuku disse da porta de outra sala de aula, no início do corredor. Ele não viu ninguém, mas sabia que estavam neste andar. Você tem certeza de que a Recovery Goal está aí com os outros?
Setsuna perguntou e Izuku assentiu, antes de colocá-la no chão e encostá-la na mesa do professor. Vou chamá-los para abrir a porta e já volto, ele prometeu com um sorriso confiante que ela sabia que não combinava com sua turbulência interior com tudo o que estava acontecendo. Mas isso ainda aliviou suas preocupações quando ele colocou uma mão em seu ombro e depois uma mais hesitante em sua barriga. Ela sabia que Izuku voltaria e deu um sorriso agradecido. Izuku assentiu para ela enquanto se levantava e se certificava de que a porta estava trancada. Izuku, Setsuna gritou antes que ele pudesse sair, mas desviou o olhar com um rubor nervoso enquanto voltava sua atenção para ela. Você disse que sabia quais eram os gêneros, mas nunca me contou, ela disse baixinho enquanto esfregava a barriga. Izuku ficou quieto por um momento antes de sorrir para ela. 2 meninos e 2 meninas, e as meninas são idênticas, ele explicou e várias emoções passaram pelo rosto de Setsuna antes que ela sorrisse para sua barriga. Obrigada Midoriya, ela murmurou enquanto ele sorria para ela. Voltarei em breve, ele prometeu novamente, enquanto estendia a mão na direção do departamento de suporte e desaparecia em um flash verde, deixando Setsuna com seus próprios pensamentos enquanto suspirava e olhava para sua barriga grávida. Enquanto isso, Izuku reapareceu e lutou contra a vontade de vomitar, mas conseguiu dessa vez. Vai levar algum tempo para se acostumar, ele murmurou enquanto esperava seu estômago se acalmar. Dedeko. Oshako falou de repente e os olhos de Izuku se ergueram para encontrar os dela, enquanto sua mão continuava a acariciar sua bochecha onde ele a havia tocado antes. Foi então que seu rosto ficou vermelho quando ele percebeu a posição em que havia caído. Praticamente deitado sobre Oshako, que estava deitada seminua em uma maca, como se estivesse em um hospital. Que loucura! Ai! Izuku gritou quando foi derrubado de Oshako por um golpe rápido na cabeça e caiu no chão do departamento de suporte reaproveitado. Nada disso. Você já fez o suficiente. Uma garota de recondução furiosa gritou enquanto estava sobre ele com sua bengala pronta para atacar novamente. Agora, Recovery Goal. Nós já discutimos isso. Não apenas já consideramos esse resultado, mas dada a descrição das meninas sobre sua experiência, é o melhor. Nezu interrompeu o médico irritado, dando a Izuku a chance de olhar ao redor e ver todas as meninas deitadas em macas recém-fabricadas, esperando para serem examinadas pela Recovery Goal. Isso ainda não é desculpa, a mulher idosa começou enquanto balançava novamente, mas imediatamente ficou em silêncio quando Izuku pegou a arma e havia um olhar em seus olhos que ela não tinha visto antes. Que a desafiava a ficar no seu caminho e prometia dor se ela tentasse. Sinto muito, Recovery Goal. Em qualquer outro momento eu deixaria você me bater na cabeça tanto quanto eu mereço. Mas eu tenho coisas mais importantes para cuidar. Izuku falou categoricamente enquanto se levantava e se elevava sobre a mulher. Nezu, preciso que você abra a porta, ele disse de forma simples, mas respeitosa, e Nezu apertou o interruptor sem questionar. Izuku saiu correndo da sala tão rápido que pareceu ter desaparecido, deixando uma Recovery Goal atordoada e um Nezu sorridente. Achei que isso pudesse acontecer, murmurou o diretor enquanto caminhava até ela. As almas mais gentis são frequentemente as mais ferozes quando algo ou alguém com quem se importam está em jogo. Especialmente quando esse algo é a paternidade, ele explicou ao herói ainda atordoado, que estava vendo um novo lado do garoto que ela conheceu ao longo dos anos. Izuku então correu de volta em um ritmo mais lento, com Setsuna em seus braços e fechou a porta. Izuku então levou a garota corada até uma maca livre enquanto Jiro e Oshako sorriam e acenavam sem jeito para ela. Atsumi apenas sorriu sem um pingo de vergonha. Recovery Goal teve que lutar contra a reação impulsiva de bater e repreender o garoto por engravidar mais uma garota em tão pouco tempo. Ela tinha se acostumado com a dinâmica que eles tinham, que era semelhante à que ela compartilhava com Almigt, e era chocante e assustador ser forçada a lembrar que Izuku poderia nivelar o prédio com ela dentro, se ele fosse pressionado demais enquanto estivesse em um estado mental tão frágil. Recovery Goal suspirou enquanto se lembrava de que Izuku era igualmente uma vítima e foi examinar seu novo paciente.
Eu cuido das meninas. Você fala com Nezu. Ela instruiu e ficou aliviada ao ver Izuku relaxar um pouco ao vê-las todas seguras. Obrigado, ele disse enquanto apertava o braço de Setsuna para tranquilizá-la. Então cumprimentou as outras garotas antes de caminhar até a diretora. Nezu, espera, onde está o 13? Izuku perguntou enquanto se movia com Nezu para o que ele supôs ser o escritório do Power Water, e desabou em um sofá gasto e manchado de graxa, enquanto Nezu se sentava na cadeira em frente a ele. Ela está recolhendo os homens incapacitados no campus e os levando para áreas seguras até que acordem, enquanto também fica de olho em qualquer aluno ou professor prestes a fazer algo drástico, explicou Nezu e Izuku assentiu em compreensão enquanto lançava olhares furtivos para a porta que dava para a maternidade improvisada. Acho que devo dizer que você não tem nada com que se preocupar com a Recovery Gold cuidando deles, mas nós dois sabemos que você terá de se preocupar de qualquer maneira, disse Nezu com um sorriso reconfortante. Izuku suspirou enquanto enterrava o rosto nas mãos. Tenho 4 meninas grávidas que preciso sustentar, e serei pai de 17 em breve. Talvez até nos próximos segundos, pelo que sei, lamentou Izuku enquanto se permitia desabafar. As clássicas lágrimas de Midoriya ameaçando se soltar e arrancar a tinta das paredes, pois ele finalmente teve algum tempo para pensar em segurança real sem a distração de 3 garotas lindas e atraentes, exigindo seu afeto. Nezu apenas esperou pacientemente enquanto pegava uma xícara de chá e começava a bebericar. Por favor, me diga que você tem boas notícias, Izuku praticamente implorou enquanto olhava para Nezu, apenas para piscar surpreso quando percebeu que ele estava segurando uma xícara de chá. Como? Ele murmurou antes de balançar a cabeça, decidindo não questionar enquanto Nezu ria. Bem, temos boas e más notícias. Qual você gostaria de ouvir primeiro? Ele perguntou e Izuku levou um momento antes de suspirar e tomou um grande gole de seu chá, esperando que isso ajudasse a acalmar seus nervos. Normalmente eu diria para me dar as más notícias primeiro, mas com a loucura que está acontecendo agora, talvez as boas notícias suavizem o golpe, ele disse e Nezu assentiu. Bem, a boa notícia é que as meninas não entrarão em trabalho de parto tão cedo. De acordo com Recovery Gold seu exame, enquanto as crianças estão totalmente desenvolvidas e prontas, sua peculiaridade parece levar em conta o estresse que isso terá nas mães, e está dando a elas tempo para se ajustarem e se prepararem. Se Recovery Gold estiver correta, elas darão à luz em algum momento após as primeiras 12 a 24 horas, Nezu explicou e Izuku quase desmaiou de alívio. Não era muito, mas eles pelo menos tiveram um dia para se preparar, e isso não aconteceria enquanto esse desastre ainda estivesse acontecendo. Graças a Deus, temos tempo. Além disso, eu me odiaria se não estivesse com eles quando isso acontecesse, pensou Izuku enquanto soltava um suspiro. Mas então ele se lembrou das más notícias e sentou-se para se concentrar em Nezu, cujo rosto perdeu um pouco da alegria habitual. Mais cedo, capturamos uma das garotas e tentamos sedá-la na esperança de que ela não sofresse os efeitos negativos da sua individualidade. Enquanto estivesse inconsciente, Nezu começou, mas então fez uma careta, o que disparou um alarme na cabeça de Izuku. Infelizmente, o plano saiu pela culatra horrivelmente. Parece que ela foi atormentada por um sonho erótico que só provou ser mais torturante para ela, já que não era realmente você, e então ela acordou em um estado frenético e escapou após destruir o consultório da enfermeira. Nezu explicou enquanto tremia com a lembrança. Então, você pode querer ficar de olho em uma mulher especialmente faminta que esteja caçando você, ele terminou com um sorriso para esconder sua careta. Bom. Izuku bateu o rosto na mesa de metal manchada e cheia de lixo entre eles. Sua mão esquerda tentava agarrá-la enquanto a outra tremia ao tentar não quebrar a xícara de chá presa em seus dedos. Por favor, me diga que você tem uma cura, Izuku falou com uma voz abafada e angustiada, mas Nezu apenas deu um sorriso de desculpas. Desculpe Midoriya, mas infelizmente todas as nossas tentativas terminaram em fracasso ou saíram pela culatra espetacularmente. Sua individualidade é muito poderosa com Onifural.
Até agora, a única maneira de acabar com os efeitos é você satisfazê-los. Nezu explicou e não guardou ressentimentos quando a alça da xícara de chá quebrou nos dedos de Izuku. Izuku então se sentou enquanto respirava fundo. Há mais alguma notícia ruim? Ele perguntou com medo. Nezu ficou muito feliz por ele não poder suar. Não, eu acredito que é isso, ele mentiu. Embora em sua defesa, isso fosse na verdade parte da primeira notícia ruim, ele contaria a Izuku, depois que tivesse tempo para se acalmar. Mas já que estamos no assunto, acredito que as garotas mencionaram que você descobriu mais sobre sua peculiaridade, mas a Recovery Girl estava mais focada na saúde atual delas. Qualquer informação nova vale seu peso em ouro. Nezu começou o processo cuidadoso de reunir informações úteis e distrair Izuku de seu estresse atual, e ficou satisfeito ao vê-lo se animar um pouco enquanto puxava um caderno de algum lugar. Minutos se passaram enquanto Izuku rapidamente explicava o que ele havia aprendido sobre sua individualidade até agora. Sua excitação em analisar e explicar sua individualidade, assim como as individualidades que ele havia feito, sobrepujando sua vergonha e culpa pela situação. Nezu, inesperadamente, estava ficando animado, enquanto sua mente hiperinteligente processava o quão poderoso cultivador tornava Izuku e o quão mais poderoso ele poderia se tornar. Depois que a discussão passou do envolvimento da Oniforal, eles mudaram a discussão para os outros, para que pudessem ter acesso às partes relacionadas a eles e seus filhos ainda não nascidos, e para aliviar a ansiedade dos Izuku por estarem separados deles e não poderem fornecer apoio. Todos os outros, embora não tão visionários quanto Nezu, entenderam as implicações da peculiaridade de Izuku, e Recovery Girl em particular estava soando um pouco. As semelhanças entre Cultivator e Alforone, um pouco estranhas demais para seu conforto. Se qualquer outra pessoa tivesse essa peculiaridade, ela ficaria aterrorizada além da conta. Nezu cantarolava, enquanto sua mente trabalhava a todo vapor. Midoriya, se você não se importa que eu diga, mas eu não posso deixar de notar que todas as peculiaridades que você criou, todas se assemelham ou compartilham aspectos das garotas que você engravida. Isso é uma limitação da sua peculiaridade, ou outra coisa? Ele perguntou e Izuku corou ao lembrar da natureza de sua peculiaridade. Bem, eu não diria que é uma limitação propriamente dita, ele começou, mas parou enquanto pensava em como explicar. Acho que a melhor maneira de descrever isso é como ter um monte de peças de kit de modelo aleatórias espalhadas na minha frente. Cada uma com uma cor, tamanho ou formato diferente para cada gene ou cromossomo. Exceto que cada bloco é revestido com supercola, então não posso retirar nada depois que os encaixo. Izuku tentou explicar e Nezu concordou. Então, basicamente, você não pode usar tentativa e erro para descobrir as combinações. Não sem o risco de criar um resultado desagradável. Nezu resumiu para todos e Izuku concordou. Sim, exatamente. Mas quando eu copio a peculiaridade deles, é como pegar o manual de instruções. Agora eu sei como cada parte pode se encaixar para aquela construção em particular, e eu posso ajustá-la com segurança. Izuku continuou enquanto ele e Nezu pareciam ficar mais animados. E quanto mais manuais de instruções você tiver, melhor você ficará em misturar os diferentes genes, mesmo que seja um conjunto com o qual você nunca trabalhou antes, Nezu especulou enquanto Izuku assentia com a cabeça. Exatamente, mas ainda tenho que trabalhar com as partes que me são dadas. Posso tentar fazer algo totalmente diferente, mas há uma chance de não funcionar ou de sofrer mutação para outra coisa. Então, tento ficar próximo das especificações originais, Izuku explicou mais adiante enquanto os dois gênios na sala continuavam sua conversa animada. Enquanto isso, as meninas na sala soavam enquanto assistiam. Ele acabou de se referir a nós como kit de modelos. Jiro perguntou tensamente. Seus jaques vibravam perigosamente enquanto ela debatia se deveria cutucar seu amante na orelha por seu método de descrevê-la, ou rir de sua personalidade fofa e peculiar. Os outros riram fracamente da pergunta dela e Jiro suspirou enquanto ela deixava seus valetes caírem. Ela simplesmente não conseguia acabar com o clima.
Não quando Izuku estava sorrindo daquele jeito pela primeira vez desde que tudo isso começou. Ela não contou o tempo depois da hora de paixão deles juntos. Aquilo era mais como alívio e aceitação da situação e dos sentimentos deles por ele. Oshako parecia compartilhar o sentimento de onde estava, enquanto Atsumi parecia realmente gostar de ser comparada a um mecha enquanto ouvia atentamente os discursos de Izuku e Nezu. Os dois foram interrompidos por uma explosão de estática em um rádio portátil na bancada próxima. Ei, chefe! Odeio interromper, mas as coisas estão começando a ficar cabeludas aqui. Por favor, me diga que você tem um plano pronto para lidar com isso. Uma voz falou através da estática. Snip. Izuku deixou escapar, surpreso. Mas como ele ainda está acordado? É isso mesmo, ele tem uma máscara de gás, disse Oshako com algum alívio por mais um professor estar do lado deles. Nezu assentiu enquanto se dirigia ao rádio. Sim. Snip está lidando com a mulher que mencionei antes, para garantir que nada de ruim aconteça, Nezuri explicou antes de suspirar enquanto pegava o rádio. Dito isso, parece que seu tempo de descanso acabou. Senhor Midoriya, é hora de você voltar e cuidar das coisas antes que alguém se machuque. Ele continuou enquanto se virava para Izuku. O garoto ficou tenso ao ser lembrado do que precisava fazer e